Hello! Tudo bem, minha gente? Tudo bem com vocês, mulheres? Mulherada está onde? No divã. Estamos com cada assunto. E hoje, atenção, atenção, maternidade e libido. Que é isso, Brasil? Maternidade e libido. Só pensa. Só pensa nos assuntos que vai acontecer aqui. Vocês estão preparadas, gatinhas? Gonçalves, Minas Gerais. Uhul! Olha, no divã, no fundo do mar. Sim, vai ser mesmo. A gente vai falar de alguns aspectos assim, bem profundos, tá? Maternidade e libido. Então, prepara o dedo para aquele aviãozinho assim, vai falar: miga, sua louca, vem ouvir uns negócios, porque depois eu não vou ter com quem conversar. Se você não assistir, vou falar com quem? Vai rolar ladeira? Um pouco, mas vai rolar resposta. Vai rolar insight, vai rolar um mundaréu de coisa. Libido, já nem sei o que é. Então, amor, é de comer ou de vestir? Vem assistir o aulão. Você já tá aqui, né? Vocês vão curtir, vocês vão aprender bastante coisa aqui, tá? Ai, serve só pra mãe que acabou de ter nenê? Olha bem, você vai ver que não, tá? Você vai ver que não. Serve pra bastante gente. Então, deixa eu explicar de onde que eu tirei a ideia de fazer essa live. De um post, eu acho que há 2 semanas atrás, que a gente fez, e o título do post tinha uma imagem, assim, do filme Tully, que inclusive é a nossa próxima análise, tá? E aí tinha uma imagem dela, assim, né, sentada, cansada de sutiã com a barriga, assim, ó, e as crianças na mesa. E o título era assim: Mulheres assexuadas e disformes. Pensa, serve para nós tudo, exatamente, Mari. Pensa como rendeu o assunto. Quanta mensagem eu não recebi, Dani, falando de libido, né? Falando de Dani, olha, eu tô assim, o que eu faço, o que eu faço, me ajuda, uau, você vai falar mais sobre isso, faz uma live, faz um aulão, uau. Daí eu falei, bom, o povo quer saber. Então a gente vai marcar. E marquei, falei, ó, a gente vai fazer um aulão sobre maternidade e libido. Então daí que saiu, tá? E aí a principal pergunta é: por que isso acontece? Por que a maternidade altera a libido? Não é simplesmente diminui, tá? Porque tem gente que pode falar: a minha não diminuiu. Não é simplesmente uma questão da diminuição, existe uma alteração, existe uma transformação. A maternidade, olha o que eu vou falar. A maternidade é uma experiência sexual, não no sentido ato sexual, mas no sentido sexualidade da mulher, tá? Então, a maternidade muda a experiência que a mulher tem com a própria sexualidade. E por isso, todas essas alterações, tá? Então, here we go, babies. Eu vou dar para vocês 7 razões por que isso acontece. Então, é um aulão. Já pega o seu papel aí, sua caneta, seu caderno, para você anotar, porque olha bem, tem assunto. Então, por que isso acontece? Vou começar bem do básico. Muito obrigada, falando que eu tô linda. Vou começar bem do básico. Deixa eu tirar os comentários, porque senão eu me distraio, não é mesmo? O Leonardo falou sagrado feminino. Leonardo, posso te falar? Não pode ter uma coisa mais distante do que eu vou falar. Vou falar de coisas sensacionais, mas isso não tem como estar mais distante do sagrado feminino. Here we go, babes. Vamos lá. Primeiro, vamos bem pé no chão, tá? Por que que acontece essa alteração? Por que que tudo muda e a mulher fica meio perdida? Primeiro, por questões hormonais, tá? Então, aqui vai afetar todas as mulheres, independente dela
dela ser um pouco terapizada ou não, sabe? Independente dela olhar para as suas questões, independente dela pensar a sua sexualidade ou não, todas serão afetadas por questões hormonais. Então eu vou explicar bem básico aqui aonde isso começa e às vezes por que que isso se consolida como uma nova realidade para essas mulheres, tá? Então, primeira questão. Quando sai a placenta, a produção hormonal não volta imediatamente. Então, a gente tem uma produção hormonal para poder, né, sustentar o bebê, nutrir o bebê, vivenciar todo esse processo. Quando sai a placenta, a produção hormonal, ela não se estabiliza e volta ao normal. Existe uma mudança aí. Número 1. Número 2. A amamentação inibe a ovulação. E isso faz com que você não produza estrogênio nem testosterona, tá? Então fica tudo meio que desligado assim. É um mecanismo de proteção. Então veja, o seu corpo, a partir do momento que você tem um bebê, ele entra num modus de proteção para você não engravidar de novo. E isso naturalmente vai fazer com que você evite aquilo que pode fazer você engravidar. No caso, a relação, tá? Segunda questão. Por uma perspectiva, então, hormonal, a gente tá falando pós-parto ainda. Só que isso aqui vai se estender, assim, anos e anos, a não ser que uma mulher olhe para isso. Por uma perspectiva hormonal, antes da 6ª ou 8ª semana, o seu corpo não está preparado no pós-parto, ele não está preparado para uma relação sexual, tá? Os médicos, em geral, se você, logo depois que você sai do parto, da cesárea, o médico vai falar, olha, pelo menos 6 a 8 semanas, tá bom? Antes disso, o médico geralmente não libera atividade sexual. Mas os dados, eles apontam que nem 20% das mulheres têm relação antes disso, tá? A grande maioria só retoma a vida sexual 8 semanas depois do parto. Esse estrogênio baixo, ele não permite você nem ter desejo e nem ter lubrificação. Então, é um outro elemento para que você evite a relação. Segunda questão, dentro disso da hormonal. A amamentação vai, para poder suprimir a ovulação por meses após o parto, vai reter esses hormônios. Então, existe esse primeiro momento, que é o momento de proteção, e depois, enquanto você amamenta, o seu corpo vai falar, não, porque a gente já tá com o neném, a gente não vai poder ter outro bebê, tá? Então, é como se o seu corpo falasse, olha, é cedo demais para ter um outro bebê, é melhor não. Outra questão também, conforme os seus hormônios vão se estabelecendo, o estresse materno, o não dormir, as questões, a coliquinha, o isso, ou volto a trabalhar, não volto, todas essas questões também afetam drasticamente os seus hormônios. Então, toda mulher vai lidar com essa questão hormonal, tá? Toda mulher vai lidar e vai falar, gente, tá acontecendo alguma coisa. Eu não tô me sentindo como eu me sentia antes. O que será que tá acontecendo? Esse é o básico do básico do básico, tá? E aí, ela, em geral, vai recorrer a questões psicológicas para retomar a relação. Por quê? Porque senão fica aquele clima pesado, né? Algumas mulheres têm o fim da gestação mais difícil. Então, isso aqui a gente tá falando como se uma mulher mantivesse a sua vida sexual normal até 2 dias antes do parto. Mas nem toda mulher vive isso, não é mesmo? Então, muitas relações, elas já estão vivendo uma situação de sei lá quantas vezes, 3 meses, 4 meses antes do parto, já não se tem mais relação, e aí depois tem esses 2 meses. Então, isso faz com que o clima entre o casal fique assim, num nível para cortar com faca, né? Fora outras questões que a gente vai conversar aqui. E aí, essas questões fazem com que a mulher se cobre, retomar logo essa vida, porque senão, para tentar retomar uma intimidade emocional. Ela não quer intimidade sexual, ela quer intimidade emocional. Mas para que ela tenha intimidade emocional, ela vai precisar retomar a intimidade sexual. E aí ela acaba negociando com ela mesma para agilizar as coisas, tá? Agora, a grande maioria das mulheres vai ter que
fazer um esforço, vamos colocar assim, vai ter que ter um pouco de persistência, vai ter que ter um pouco de determinação para retomar a vida sexual. Por quê? Porque tudo mudou, tá? Deixa eu voltar vocês aqui para ver só assim, vocês estão se situando dentro disso que eu tô falando? Isso aqui é o normal, isso aqui você acha na internet, isso aqui todo mundo fala, não tem nada de novo ainda, assim, só tá se situando para falar, por onde começa? Da onde que começa? Onde é que uma mulher começa a identificar que as coisas não estão funcionando muito bem? Sim, sim, sim. Yes, yes, yes. Diferença de intimidade sexual e intimidade emocional. Ah, gatinha. Meio óbvio, né? A questão é que a intimidade emocional, que é a troca, né? A proximidade emocional, a parceria, isso geralmente o homem só consegue oferecer se ele tiver intimidade sexual. Então, por isso que as mulheres fazem essa troca. A Elaine tá falando aqui, sim, foi bem assim. Em geral é isso, tá? Umas mulheres com um pouco mais de consciência, outras com um pouco menos, mas meio que todo mundo passa por aí. Tá, vamos lá, vou seguir então. Por quê? Por que que essa mudança, por que que tudo muda? Então é só uma questão hormonal, Dani? Porque depois, teoricamente, os hormônios voltam e aí volta tudo? Não, não volta tudo. Por quê? Segunda razão, antes e depois, que é o que eu abri o nosso aulão falando. A maternidade é uma experiência da sexualidade feminina e isso muda a experiência que uma mulher tem da própria sexualidade, ou seja, a sexualidade da mulher é uma antes de ser mãe e outra depois de ser mãe, tá? Então, para você entender isso, eu trouxe uma definição da Organização Mundial de Saúde sobre sexualidade, para você entender que o tema é um pouquinho mais abrangente, assim, não é simplesmente o ato sexual. Então, essa definição diz: a sexualidade é uma energia que nos motiva para encontrar amor, contato, ternura e intimidade. Ela integra-se no modo como sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. É ser-se sensual e, ao mesmo tempo, ser-se sexual. O sensual tem a ver com o envolver, o sexual tem a ver com ato propriamente dito. A sexualidade, nesse sentido abrangente, influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações. E por isso também influencia a nossa saúde física e mental. Certo? Essa é a definição de sexualidade. Antes da maternidade, a maior parte das mulheres experimenta uma sexualidade performática, uma sexualidade um pouco mentirosa, uma sexualidade que é uma moeda de troca. As mulheres trocam sexo por relacionamento, por noção, né? Algumas podem ficar bravas, não, porque só eu não posso transar com quem eu quiser, eu tenho que transar com uma pessoa, eu tenho que querer relacionamento? Não, mas você pode querer autoafirmação. Você pode querer uma referência de que você é a última bolacha do pacote, tá? A mulher, em geral, antes da maternidade, usa a sexualidade como uma moeda de troca para que ela tenha noção do seu próprio valor, tá? Do seu valor no mercado. As mulheres mais voltadas a ideia de corpo e de sensualidade podem medir se elas atraem ou não. As mulheres mais voltadas para a questão do relacionamento, do compromisso, vão medir se são amadas, se são escolhidas ou não. Mas o fato é que é uma moeda de troca, ou seja, é uma sexualidade de manipulação. É uma sexualidade muito mais infantil do que adulta. Por mais que ela possa ter uma roupagem, né, assunto para adultos, como se fosse um título de um filme pornô, na verdade, psicologicamente ela é infantil. Por quê? Porque ela não envolve o outro verdadeiramente, ela não envolve uma troca real. Ela é uma sexualidade em busca de si mesmo, por isso ela é infantil. É uma sexualidade solitária, tá?
Muitas vezes, essa sexualidade é uma arma para ter alguém. E aí, depois que essa mulher engravida e tem uma criança, o que que acontece? Ela tem alguém. E isso pode afetar drasticamente como ela olha para o seu parceiro. E isso vai fazer com que este parceiro sinta isso. E aí ele se sente rejeitado. A gente vai falar mais pra frente sobre isso. Porque realmente muda. Agora ela tem alguém. E aí essa sexualidade vai mudar. Porque ela tem o bebê, e tem a demanda do bebê, e tem a simbiose, e tem a completude, que a gente vai explicar aqui mais pra frente. Segundo, agora, teoricamente, ela tem um relacionamento, na maior parte dos casos, tá? Claro que existem casos onde não. A gestação não resulta em um relacionamento, mas um número grande, sim, resulta em um relacionamento, resulta em um compromisso. Então, ela também precisa se esforçar um pouquinho menos. E aí ela não sabe mais, então ela não tem uma motivação hormonal para isso, pelo contrário, o corpo dela tá falando, não, agora não. Ela não tem mais a mesma motivação emocional que ela tinha, porque agora ela tem uma certa segurança, agora ela tem uma troca com a criança, agora ela tem uma pseudo-segurança. Então ela vai fazer aquilo para quê mesmo? E ela não se encontra dentro disso. Existem outros fatores aqui que ela também não se encontra. Então, ela não encontra aonde, que botão que ela vai apertar para retomar uma vida sexual, que na verdade seria começar uma nova vida sexual, mas ela não sabe disso. Então, ela se cobra retomar. E o parceiro também não sabe que agora é nova, aquela lá acabou. Então, ele também espera retomar aquela. E aí, como é que vai fazer? Ninguém sabendo o que está acontecendo. E os hormônios lá embaixo e a criança chorando. Então, isso vai se estendendo, vai se transformando em um outro problema, Por quê? Porque também existe um tabu dentro disso, né? O próprio homem se sente, assim, um pouco constrangido em cobrar, apesar de cobrar, mas se sente um pouco constrangido, porque afinal tem a maternidade, a hora da maternidade e tudo mais, tá? Falamos de 2, agora vamos para o terceiro aspecto. Então, o primeiro são as questões hormonais. Segundo, antes e depois. Terceiro, aspectos psicoafetivos, que eu já falei um pouquinho aqui. Agora, eu vou falar dos aspectos mais profundos. Então, essa questão da segurança já é da mulher se sentir um pouco mais segura, da mulher ter alguém, que ela tem agora um filho. Tudo isso já é um aspecto psicoafetivo. Mas o mais profundo deles é a ativação dos conteúdos do complexo materno. Por isso que essas lives aqui todas, elas estão dentro de um tema que é mães no divã. Porque são questões profundas, tá? A nossa sexualidade nasce no complexo materno. E quando a gente tem filhos, a gente retoma esse tema e a nossa sexualidade é impactada diretamente. Eu vou ter como falar isso aqui para vocês? Não tem, porque é muito profundo, requer camadas e mais camadas e é o assunto do curso. Mas aqui eu tô pontuando para você. Olha, uma das questões mais sérias é essa daqui, tá? Ativação dos conteúdos do complexo materno, que são sinistros. Eu escrevi aqui. Que são sinistros, tá? A segunda questão é a sexualidade mãe-bebê, porque essa troca mãe-bebê é uma experiência de sexualidade. E essa sexualidade é autossuficiente. Ela é autossuficiente. Então, veja, existe o aspecto hormonal, que protege o corpo de uma nova gestação. Existe um aspecto de uma mudança de como a mulher olha para a própria sexualidade, experiencia a própria sexualidade, e existe o fato dela já estar vivendo uma sexualidade que é autossuficiente. Então, veja, dentro dessa relação mãe-bebê, que é uma sexualidade autossuficiente, a mulher
ela permanece biológica e psiquicamente fusionada, uma fusão, fusionada com o seu bebê. É o momento em que a mãe e o bebê são um só. A gente está falando do primeiro ano do bebê. E esse momento, que é um estado simbiótico, que vocês me vêm falando muito aqui, ele é extremamente necessário para a constituição do vínculo mãe-bebê. Então, toda a energia, toda a demanda emocional dessa mãe está voltada para a construção desse vínculo. Por quê? Porque esse bebê depende disso. Então, ela não tem muita energia, sabe? Para nem interesse, nem nada do gênero, tá? Porque ela tá vivendo, como eu falei, uma sexualidade autossuficiente, ou seja, uma experiência de simbiose e de completude. Deixa eu voltar vocês para falar. Me falem até aqui, que a gente tá no item 3 ainda. Como que tá aí? Vocês estão se situando? Não conseguiu assimilar ainda, mas vai, vamos devagar. Eu toda. Sim. Acha que é por isso que muitas mães não amamentam? Não. É pelas questões do complexo materno, mas não por causa disso. Acabei de entrar. Então, puxa a cadeira, senta, que tem assunto. Muito pertinente. Minha pergunta é assim, vocês estão começando a olhar assim no buraquinho da fechadura assim, ó, e falar, esse assunto é mais complexo do que eu podia imaginar. Tô começando a ver que as coisas que eu sentia são muito profundas. Situadíssima, que bom. Sexualidade além do digital. Sim, do genital. Digital, olha eu. Sim. Já caíram tantas fichas em poucos minutos. Ah, coisa boa. Faz todo sentido. Fusão com criança de 3 anos. Sim, temos. Vocês vão ver por quê. A mãe revive sua infância com o filho? Sim, ela revive o seu vínculo simbiótico. Em relação ao complexo materno, pode explicar melhor? Não. Porque, como eu disse, é muito complexo. Requer aulas e aulas para isso. Por isso que eu fiz um curso de 40 aulas, tá? Esse é o olho do furacão. A falta de uma experiência com a maternidade tem, portanto, relação direta com a sexualidade? Sim. Por quê? Em que sentido? A sexualidade não passa por esse amadurecimento. Porque a maternidade promove um amadurecimento profundo na sexualidade da mulher. A mulher que não vive essa experiência não vive essa profundidade de amadurecimento. O curso é o UOL. Ai, que bom. Minha bebê tem 4 meses, não sinto nenhuma vontade de intimidade. Eu sinto como você fala. Tentativas de inseminação mudam a relação. Sim. Minha primeira gestação foi exatamente assim. Ai, vocês são engraçadas. Ai, que bom. Um monte de gente falando que o curso é maravilhoso. Seguimos então, tá? Vamos lá. Então, a mulher, dentro da sua sexualidade, da sua experiência de sexualidade, está vivendo uma completude com o bebê, tá? Entramos no quarto ponto. O corpo. Como é que isso afeta o corpo? O corpo manifesta a busca do estado de completude. Então, a mãe está buscando esse estado de completude e, ao mesmo tempo, ela está perdendo, porque ela, enquanto está grávida, está vivendo essa completude. Quando o neném nasce, ela tenta voltar a estabelecer essa completude, mas ela sente o luto, a perda dessa completude. E o corpo, muitas vezes, manifesta a busca de retomar esse estado de completude. Por quê? Porque aí entra a questão do complexo materno. Quando a mãe viveu uma nutrição profunda com a própria mãe,
ela não tem contas em aberto desse estado simbiótico. Então, quando ela chega com o bebê, ela vai lidar com essa demanda aqui. Ela pode lidar razoavelmente bem, passar e seguir adiante. E agora, o problema é quando abre a simbiose e aí emerge uma conta lá de trás, que quando ela era bebê, e tem uma conta de nutrição que não foi suprida. E aí ela fica o quê? Desesperada. Uma fome toma conta dela, uma fome emocional, uma carência. E o corpo dela começa a manifestar o desejo de retomar a completude, ou seja, de arredondar-se. Então, o corpo começa a tomar a forma da completude, começa a se apegar à completude, não deixa aquela gordura, por exemplo, da gestação sair, porque ela fala, não, 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 eu preciso retomar, eu preciso retomar, eu preciso retomar, porque agora ela tem mais força. Bebê, ela não tinha força, mas agora ela tem mais força. Então, o corpo começa a se arredondar, buscando corpar a completude que ele anseia. Vamos voltar vocês, porque isso é muito importante. A Dani falou, eu assisti a aula 7 hoje do curso e faltou o ar. Meninas, vocês não sabem o que aguarda vocês. Estão entendendo mais ou menos essa questão aqui? Ai, todo mundo falando do curso. Ai, que delícia. Engordei 30 quilos. É isso, gatinho. Cada pessoa vai lidar com isso de uma maneira. Então, veja, a sexualidade da mulher, em geral, a sexualidade que ela estava acostumada, era uma sexualidade onde o corpo ficava sinuoso, cheio de formas para envolver, para seduzir. E aí, quando ela engravida e acessa essa busca da completude, isso vai se manifestar no corpo dela. Entende? A mulherada tá falando de peso aqui. Ficar acima, cheguei aos 97, permaneço com 20 quilos. Vocês todas que estão mencionando, sim, essa live vai para dentro do curso. Vocês todas que estão mencionando essa questão de ter engordado muito, vocês estão juntando com o que eu estou explicando, da simbiose, olhando, eu era magra, tive 3 gravidezes e em cada gravidez fiquei com o peso da gestação. É isso. É sobre isso que eu tô falando. Acontece com todo mundo? Não, gente, é isso que eu tô falando. Cada um vai acessar uma memória do complexo materno. E isso vai refletir diretamente na sexualidade, na nova sexualidade que vai se desenvolver a partir da maternidade. A questão é que a gente não tem muito essa noção, né? E aí a gente fala, gente, eu engordei, não consigo emagrecer. Mas é que, na verdade, abriu uma conta que eu não sei e aí como é que faz? Tá? É mais ou menos isso que acontece. Então, a partir daí, o que começa a acontecer? Ela não se reconhece nesse corpo. Então, ela tem uma sexualidade que ela não sente, mas nem zero vontade de fazer aquilo que ela fazia, zero, mas o sutiã de amamentação, que é um detalhe à parte, né? Aí, fora isso, o corpo sente a fome da completude. E ela não se reconhece nesse corpo que insiste em buscar a completude. E aí, junto com isso, ela tem uma referência daquela sexualidade e aí ela tem o quê? Uma baixa autoestima. Então, a autoestima dela, seja lá como fosse, antes, diminui. E aí ela começa a vivenciar esse momento de ficar com o corpo arredondado e ela vai se assumindo uma forma assexuada e começa a comunicar isso nas roupas que ela usa. Ela começa a deixar de maneira inconsciente, a comunicar, não, estamos fechados para balanço, tá acontecendo alguma coisa aqui que eu não estou entendendo. E tudo nela começa a comunicar essa situação assexuada em busca da completude, tá? Que na verdade nasce no complexo materno, mas que ela experimenta parcialmente com a criança. Então ela fica dentro dessa culpa, sabe? E aí tem um marido ali, porque ela vai ter, vou ter que lidar com isso daqui, como é que eu vou fazer para lidar com isso daqui, tá? Então essas mulheres, elas estão presas dentro da simbiose. E agora, vírgula, presta atenção. Esse é um outro assunto que eu aprofundo muito no curso, que aqui eu vou dar uma pinceladinha. Mulheres, presta atenção. Mulheres
presas na simbiose não permitem a existência dos homens. Não permitem. Então, essas mulheres presas na simbiose, elas vão fazer o quê? Inconscientemente. Elas muitas vezes têm seus filhos, de preferência filhas, né? Mulheres presas na simbiose, quando tem filhas, então, nossa, que maravilha que é. Por quê? Porque daí elas seguem dentro desse modelo. Quando as filhas fazem com que elas infernizem o relacionamento, castrem esses homens, porque eles não são bem-vindos na simbiose, você entende? Então ela vai criticar esse homem, ela vai fazer tudo para acabar com o relacionamento. Aí quando ela conseguir acabar com esse relacionamento, e em geral a falta de sexo é uma das coisas que ela mais vai usar para acabar com esse relacionamento, aí ela volta com essa menina feliz para a mãe. O que a gente vai fazer com esse aulão agora? E aí ela vai lá e entrega aquela menininha preciosa para a mamãe e volta para o mercado de trabalho. Deixa eu ver se tem alguém vivo. Jesus, estou entendendo o que me aconteceu e o que me acontece. Coisa boa. Minhas filhas adultas saíram de casa e eu engordei 14 quilos. Está relacionado com o que eu tô falando. Presos na simbiose. Dani, mas minha filha tem 28 anos. Você pode estar presa na simbiose. Entende? Por isso que você tem que vir pro divã, gatinha. Hoje minha filha faz 3 anos e estou até hoje digerindo todo esse processo e me reorganizando com a minha mãe e minha avó. Isso é muito forte, sim. Nunca mais consegui emagrecer, não engordei, mas passei a ter acne, hormônios. Fui para a bariátrica e acabo voltando. Essa conta custou caro. Sim, meu casamento acabou depois que tive minha filha. Nos separamos 3 anos depois. Não senti falta nenhuma dele. Tá vendo, gente? Estamos vendo um exemplo ao vivo aqui do que eu tô falando. A Fátima acabou de falar. É exatamente isso. O que ela tá falando? Não, a simbiose me basta, não preciso. Homens são desnecessários na simbiose. A gente, depois que tem bebê, pode se livrar deles. Ó, coisa linda. Ganhei o curso da minha filha no Dia das Mães. Melhor presente da vida. Estou no módulo 1 e já entendi coisas de 65 anos da vida. Ai, que coisa linda! Pensa como eu fiquei feliz. Nossa, muito caos aqui. Essa necessidade, muito boa essa pergunta, essa necessidade de completude, simbiose, se repete durante a menopausa? Sim. A menopausa retoma esse assunto, tá? Morri. Derreti. Como vocês são engraçadas. Volta um pouco, buguei, não poderei voltar. Depois você assiste novamente. Eu fiz isso com filho homem também. Sim, a gente usa o que tem. Preso na simbiose, a gente faz isso. Agora, isso é mais forte quando são meninas, tá? As meninas ativam mais isso. O que é simbiose? Gatinha, essa relação de a mamãe e o bebê são um, tá? A simbiose lembra um grande narcisismo. Não, é outra coisa. Muita pergunta, nem consigo, gente. Minha mãe queria me separar para ficar comigo e meu filho. É isso aí. Exatamente isso, gente. Tá, seguimos então. Que eu fico aqui lendo, quero responder de todo mundo, deixa eu desativar. Vamos prosseguir, que a gente ainda tá onde? Só no 4. Agora a gente vai para onde? A gente vai pro 5. Então, o que essa experiência toda, essa conta em aberto faz?
ela traz uma reedição das memórias infantis. Então, não é só esse lugar profundo do complexo materno e da simbiose que ele edita, mas esses primeiros anos, como algumas de vocês falaram, até os 3 anos, porque são um momento crítico. Então, toda essa carência, ela emerge. E essa carência, ela fica mais forte do que a demanda sexual adulta. Então, se a gente pudesse sentar uma mulher e perguntar o que você quer, ela vai falar, eu quero ser cuidada, eu quero ser nutrida, eu quero carinho, eu não quero ter que fazer sexo, entendeu? A maioria dentro desse contexto, tá? Que eu tô explicando aqui, que vai avançando. Então, o que aconteceu ali? A reedição das memórias infantis. Então, a mulher quer ser nutrida porque ela está vivendo uma situação de desamparo e de mudança. Então, ela começa a olhar para esse parceiro, para esse marido, para esse namorado e buscar dele o quê? O que falta para ela. E nesse momento, ela não tem nada dentro dela que direcione ela para uma sexualidade adulta, para aquilo que eles viviam antes. Mas esse homem não sabe disso, ele vai esperar isso. Fora que ele está, como eu disse, enciumado, porque agora ele não ocupa mais o lugar que ele ocupava antes. E essa mulher, qual que é a demanda dela? Ela tem uma demanda de nutrição emocional. Então, ela começa a prestar atenção que, eu tava com a criança no colo, ele viu que eu tava sem dormir, não sei o que, ele viu que eu tava com fome, mas ele comeu tranquilamente. Nenhum momento ele pensou, me dá aqui a criança que eu seguro para você poder comer. Então, ela começa a reparar que ele não cuida, que ele não levanta de madrugada, que ele não isso, que ele não se importa, que ele... cada uma lista gigante que vai mudando com relação os anos, né? Junta com o fato de que ela quer passar uma mensagem para ele, de que agora ele é desnecessário, né? Porque afinal ela tá na simbiose. Então, ela junta a crítica do, você é desnecessário, com um sentimento de, eu tenho certeza, ele não me ama. Ele não me ama. Por quê? Você vai falar, por que? Me prova, me explica por que ele não te ama. Ela vai dizer da maneira dela, porque ele não cuida de mim. Porque ele não me faz sentir especial. Porque ele não, por exemplo, fez nada para mim de Dia das Mães. Mas essa demanda é uma demanda infantil. Essa é a questão. Não é uma demanda adulta. Por quê? Porque abriu uma fenda e traz à tona no emocional dessa mulher a reedição das memórias infantis, tá? Então, vou retomar com vocês a nossa novelinha. Por quê? Por quê, Dani? É isso que eu quero saber. Por que existe uma mudança na libido e na vida sexual de uma mulher pós-maternidade? Número 1, questões hormonais. Número 2, antes e depois. A sexualidade de uma mulher é uma antes da maternidade e outra depois da maternidade. 3, aspectos psicoafetivos. A ativação dos conteúdos do complexo materno. 4, o que acontece com o corpo dela. 5, a reedição das memórias infantis. 6, o marido, finalmente, meu Deus, finalmente ele apareceu. O marido e a infantilização da sua sexualidade, porque sobra para todo mundo. Sobra para todo mundo. Então vamos entender o que está acontecendo. O marido está o quê? Com ciúmes. Ele está com ciúmes e está inconscientemente competindo com a criança. E como que ele mostra isso? Se isolando. Que delícia, né? Se afastando. Ou gerando insegurança na mulher. Então, isso daí vai gerar, ele se sente inseguro porque ele se sente rejeitado e isso ativou o quê? Demandas infantis dele. Porque agora aquela mulher, mãe, está voltada completamente para outra pessoa que não seja ele. E isso também ativa nele a memória do relacionamento dele com a mãe. Ele entra nos ciúmes. Se ele tem irmãos, vai acordar as memórias, né, de quando nasceram os irmãos e como é que foi esse processo. Ele vai começar a competir com a criança. Só que como é que o homem manifesta isso? Ele fica competindo com a criança? Não, ele simplesmente some. Sai de casa às 7 horas da manhã, volta às 11 horas da noite.
entendeu? Se afasta, se isola e tem comportamentos para gerar insegurança na mulher. Então, ele vai competir com a criança como? Fazendo com que a mulher se sinta rejeitada, olhando foto e curtindo foto de mulher de biquíni, para dizer para ela, ó, ó, ó. Meu marido tá gargalhando aqui. Então, ele se sente deixado de lado pela esposa, se sente preterido, se sente sem uma função importante nesse primeiro momento da vida do bebê. E ali, o que acontece no coração desse homem? São ativados os seus ressentimentos infantis. Esse homem fica profundamente ressentido. E isso vai afetar diretamente a maneira como ele lida com o desejo sexual. Ele fica reativo e não sabe identificar isso e nem nomear suas emoções. Então, como eu disse, ele some o dia inteiro e tenta retomar o relacionamento. Quando ele volta, então ele desaparece, deixa aquela mulher cansada, sozinha, com todos esses sentimentos. E aí, quando ele volta à noite, ele quer retomar o relacionamento como? Mão naquilo e aquilo na mão. Que é o método que a mulher mais ama. Tudo que ela mais quer é essa coisa, mão naquilo e aquilo na mão. É óbvio que vocês estão entendendo que eu estou sendo irônica, né? Isso vai fazer o quê? Vai provocar raiva e desprezo na mulher, porque ela tá chateada, ele desapareceu, ela precisa falar do que ela tá sentindo, ela tá cansada, ela quer carinho, ela quer nutrição, ela quer ser cuidada. E ele tá ressentido, enciumado, provavelmente tá ativando seus contatinhos, como eu falei, curtindo foto, assistindo pornografia, porque ele tá inseguro. E aí ele vai fazer o que com isso? Sem saber nomear, sem ter com quem conversar, sem saber o que tá acontecendo com ele. E aí ele fala, não posso, eu tenho que retomar essa relação. Mas qual é o caminho que ele tenta retomar? Esse caminho, do mão naquilo, aquilo na mão. E aí, tipo, não, gente, não é assim, porque precisa ser reconstruída uma sexualidade, uma nova sexualidade. Então é como se começasse tudo do zero. Oi, tudo bem? Você vem sempre aqui? E a mulher com a fralda aqui, eu venho, você, vem, entendeu? Como é que vai começar? Esse encontro, essas duas pessoas se encontrarem aí. Deixa eu voltar vocês. Meu Deus, vocês estão reconhecendo? Estão entendendo um pouquinho o que acontece com os moçoilos? Vocês dão risada? Então as mulheres estão tudo rindo. Nossa, fez muito sentido. Ah, que bueno. Surtei. Cirúrgica. Sim, mas é isso que acontece. É ou não é? Sim. Vi o filme da minha vida. É isso. Ótimo, fez todo sentido. Só que os homens não sabem disso, tá? A simbiose aumenta a probabilidade de depressão pós-parto? O conteúdo que emerge, sim. Gente, aconteceu isso com meu marido, ele entrou em depressão. O nascimento doeu, o filho foi o estupim para a doença. É isso, exatamente isso. Porque afeta o homem também. Dani do céu, meu marido vai quase todos os dias na reforma da casa nova. É isso, é assim que o homem lida com as coisas, ele se isola. Ele foge, ele vai arranjar o que fazer. Esses moçoiros não vão para terapia. Você estava aqui em casa nos últimos anos? Estava, escondidinha, ali atrás da porta, observando, anotando, para poder vir aqui dar aula. Os contatinhos, eles retomam ainda na gravidez. Infelizmente, é verdade. Muitos acabam vivendo isso. Tem que maternar o neném e o marido? Não disse isso. Eu estou explicando o que acontece. Difícil para os dois, para a mulher e para o marido. Exatamente. Isso é tudo uma tremenda bagaça. Eu adorei. Já vivi isso. Meu filme de terror com a versão comédia. Acho que você está falando sobre a minha vida. Sabe que é muito bom, apesar de ser horrível tudo isso que eu tô falando, é muito bom quando a gente olha e fala,
finalmente alguém está explicando o que aconteceu comigo e eu tô entendendo que não é só comigo. A Cíntia falou, tô relembrando tudo de novo. Dani, você tem que fazer isso explicando para os homens. Muito bem, então vamos mais um pouquinho. Vocês entenderam, né? Todo mundo identificou, tá? Veja, ainda dentro desse contexto, as mulheres em geral vinculam afeto a sexo. Ou seja, se elas não se sentirem cortejadas, amadas ou não admirarem os seus parceiros, a libido sexual dela cai e ela pode até sentir repulsa pelo parceiro. Então, os homens precisam encontrar um caminho para cortejar novamente essa mulher. Mas, geralmente, havia uma sexualidade antes, né? Então, para você entender o português bem claro, vamos imaginar que esse casal tenha construído um cortejar, né? Mais sacana. E aí, pós-bebê, esses botões, eles não existem mais na mulher. Ele vai ter que encontrar um novo caminho. E um novo caminho que passa pela maternidade, que faz com que ele elogie. Por incrível que pareça, para a mulher, se um homem vira para ela e fala, nossa, você tá gostosa com esses peitão, ela vai achar horrível. Agora, se ele falar, nossa, que mãe maravilhosa que você é, isso pode fazer com que a intimidade seja retomada, porque a mulher retoma a intimidade via as questões emocionais, tá? Então, o que vai fazer com que essa mulher se reaproxime sexualmente desse homem? Ela elogiar que ele tá sendo ele elogiar que ela tá sendo uma boa mãe, nossa, que linda, olha como é lindo, amo ver você aí, né? Enfim. Segundo, mostrar-se um bom pai, se vincular à criança, que para a mãe é uma extensão dela, tá? Terceiro, ser companheiro nas situações. Então, ela tá amamentando. Eu vou fazer o que? Ela tá amamentando, você fica junto, você pergunta, quer água? Ainda que ela dê uma patada e fale, não, mas ele tá sendo companheiro e isso são passos importantes para que essa vida sexual seja retomada. A porta para essa mulher é uma porta afetiva e não sexual, tá? O homem, geralmente, nesse sentido, muitas vezes fica perdido em relação ao seu papel, né? Logo que a criança nasce. E quanto mais presa uma mulher está na simbiose, mais ela quer afastar esse homem da relação, quer tirar esse homem de entre ela e a criança. Então, ele tenta pegar, ela fala, não pega a criança desse jeito! E aí ele já se afasta mais. Nada do que ele faz tá certo. Olha, cuidado na cabeça, vai cuidar. E aí ele já não sabe, ele já tá perdido, ele não tem lugar ali. E isso vai afastando mais. Então é importante também a mulher perceber os movimentos que ela faz para afastar esse homem, tá? Um outro fator que também pode acontecer é que o homem pode entrar num movimento de desinteresse sexual. Muitas mulheres falam assim, ai, comigo não aconteceu isso. Com quem que geralmente isso acontece? Esse é um movimento natural, tá, gente? É sadio esse movimento, ele não tá errado, é sadio. A mulher precisa de um tempo de adaptação. Por que que ela não respeita esse tempo? Porque ela tem medo de que esse homem vá procurar na rua o que ele não tem em casa, para usar um ditado popular, tá? Então, geralmente, quanto mais insegura a mulher mais rápido ela quer retomar a pantera dentro dela. Mais rápido ela vai botar roupa de onça, sabe? Porque ela tem medo, né? Vai que. Então, ela retoma esse movimento, tentando reeditar uma sexualidade antiga. Uma mulher fala, comigo não aconteceu nada, eu simplesmente voltei. Ela precisa de um divã muito maior do que esse daqui, porque não existe voltei. A mulher precisa viver morte e renascimento na maternidade. Isso envolve tudo, inclusive a sexualidade dela, tá? Mas isso são aspectos profundos. Tem mulheres que falam, eu senti uma depressão, mas sabe o que eu fiz? Tomei um remédio ótimo. Uma mulher que resolve as coisas dessa maneira, tomando um remédio ótimo, também é essa mesma mulher que fala,
Pra mim, olha, rapidamente eu retomei, tava tudo ótimo. Agora, outro elemento que gera insegurança às vezes na mulher, ou que gera queixa na mulher, é que o homem vive um desinteresse sexual. A partir, às vezes, da gravidez da mulher, tá? Ou depois do parto. Por quê? Porque passa a projetar na mulher a própria mãe. E muitas vezes começa a viver os seus sentimentos com relação à mãe projetados nessa mulher, tá? Outro elemento que pode complicar é quando o casal começa a se tratar de né mãezinha, né paizinho. E aí acabou, né? Por quê? Quando o homem começa a chamar a mulher de mãe, né? Ah, mãezinha, né? Olha, vai com a mamãezinha, né? Mãe, onde que tá isso daqui? Tá aqui, pai. E aí eles assumem essa identidade, isso também sepulta a sexualidade do casal, porque o homem às vezes faz esse movimento para se colocar como filho de sua esposa, para retomar, para reeditar a relação com a mãe. E aí, obviamente, ele não pode ter desejo por essa mulher, porque seria algo incestuoso. Então ele reprime todo o seu desejo e aí ele vai falar: eu não sei o que está acontecendo, eu não sinto mais o desejo que eu sentia, tá? Então, o que acontece com a mulher com relação ao complexo materno também acontece com o homem em menor grau, tá? Mas também é bem comum. E por último, a rotina familiar. O que quer dizer isso? Agora somos 3. Então, veja, se a intimidade do casal não for colocada na lista de supermercado, ela vai acabar. Pensa o seguinte, quando a gente vai morar sozinho, né? Pela primeira vez, ou se casa e a gente é que é responsável pela lista de supermercado, a gente descobre uma coisa, que se você não coloca um item na lista, para que você se lembre de comprar antes dele acabar, ele vai acabar. Aí você vai falar: ah, cadê o sal? Na minha casa era o sal. Cadê o sal? Ah, acabou. Por quê? Porque ele não estava na lista. Então, a gente não comprava. E aí, quando que a gente comprava? Quando a gente descobriu: ah, acabou o sal. Ai, procura aí. Mas não tem. Aí um dia eu falei: sabe por que não tem? Porque não tá na lista do supermercado. A gente tem que botar na lista do supermercado o sal, porque senão ele acaba. A mesma coisa é a vida sexual, a intimidade do casal, porque a vida sexual do casal, no modelo sadio, está depois da intimidade. Então, existe uma intimidade que conduz a uma intimidade mais profunda, que é a vida sexual. Alguns casais não vivem isso, mas deveriam, tá? Esse desenho. Se você não coloca espaço, né? Se você não coloca na lista do supermercado, da vida de vocês, da rotina de vocês, se isso não se torna uma prioridade, vai acabar. Não repõe sozinho, é isso que eu quero dizer, tá? Enquanto o casal é só o casal, existe uma chance maior, né? Agora, existe uma demanda, são 3, então, ou 4 às vezes, quando tem gêmeos, né? Ou quando tem mais filhos, porque isso se reedita a cada gravidez, tem esse detalhe, né? Se isso não é colocado na lista de prioridade do casal, a intimidade vai acabar, tá? Então, agora eu vou falar uma coisa terrível para as mulheres, mas é importante vocês entenderem isso. Como a mulher tem mais necessidade de intimidade emocional do que o homem, ou seja, o homem fica mais satisfeito com mão naquilo, aquilo na mão. Ele não precisa desse processo. Para ele, uma rapidinha ali já resolve, tá tudo ótimo o casamento. A mulher não. Ela tem uma necessidade de uma intimidade emocional que aproxima a relação, que fortalece o vínculo, etc. Então, se é importante para você, cabe a você organizar situações para que isso aconteça. Por quê? Vamos supor que você tem um bebê pequeno e tá lá e não sei o quê. Para ele, depois tiver todo mundo dormindo, ele vai lá, põe mão naquilo, aquilo na mão, tá tudo certo para ele resolver no outro dia a vida que segue. Se isso não é suficiente para você, cabe a você falar:
falar com a sua irmã, com a sua mãe, você não pode dormir aqui, ficar com o bebê, porque eu queria sair com ele, queria, sabe? Se você ficar na fantasia, eu espero que ele organize tudo, me leve para jantar e arranje alguém que vai ficar com as crianças ou com a criança, para que ele me corteje, para que... Ui, bem, vai demorar. Então, você cria a situação que é importante para você, a não ser que você queira ficar com aquilo a mão naquilo, aquilo na mão. Então, se você quer algo mais, você começa a criar espaço. Você põe na lista de supermercado, entendeu? Por que que isso é importante? Por mais que você vai falar assim, Dani, não, mas não acho certo, sabe? Ele que tinha que... Veja, o casal, você pode estar no terceiro, quarto filho, tá? Quando você olha para essa demanda do, mas é que eu queria que ele fizesse um movimento para me conquistar, tem algo faltando no seu entendimento, que é entender assim, olha, ambos já foram conquistados, vocês já foram conquistados, essa fase passou. Agora não é mais época de ser conquistada, agora é época de consolidar a relação. E aí cada um faz o que é possível para se fazer isso, de acordo, inclusive, com aquilo que é prioridade para você. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Que dentro dessa mudança da sexualidade que começou lá no início, tem que mudar o seu entendimento, que aquela sexualidade era uma sexualidade que eu sempre falo aqui, que é uma sexualidade de acasalamento, que é uma sexualidade de caça. E essa sexualidade de um casamento consolidado, ela é uma sexualidade de parceria e não de guerra, não de competição, não de acasalamento, mas de consolidação. E quem domina mais isso? A mulher. Então cabe a ela fazer o movimento para criar a situação para que isso possa começar a existir. Depois que isso começar a existir, com o tempo esse homem também vai aprender a começar a abrir espaço para isso, porque ele também vai valorizar o pacote completo, sabe? Mas para que ele aprenda a valorizar o pacote completo, alguém tem que botar isso na lista de supermercado. E quem é que vai fazer isso? Você, baby. É rir para não chorar. Entenderam? Gatinhas? Conversem comigo. Não sou casada, mas mesmo assim estou entendendo tudo. Dani, libido acaba, desaparece ou só adormece? Veja, libido A Fê falou que, uau, entrei em Vegas de tantas fichas caindo. Veja, a libido é uma coisa ampla. A libido está relacionada ao prazer que você tem de viver, de se experienciar, de experienciar as novas fases da vida. Não tem a ver só com a vida, com a cópula, né? Com o ato sexual. Entendido, Dinho? Tô sem palavras. Muitos casamentos não sobrevivem a tudo isso. Exatamente, não sobrevive, infelizmente. Rindo, mas é de nervoso. Totalmente entendido. Que bom. Dúvidas cabíveis, né? Que eu posso responder para você. Soterrada nas fichas familiares, sim. Como colocar na lista de supermercado e manter o equilíbrio entre dar e receber? Veja, amadurecendo a sua concepção de dar e receber, que dentro da relação é diferente, tá? Por quê? Porque envolve o tomar. Mas isso aí é um assunto mais profundo que não cabe aqui. Mais uma coisa para administrar. Não leva para esse lado, porque na verdade esse pensamento, que a Cida falou aqui, mais uma coisa, então agora eu tenho que botar isso na lista do supermercado, é o próprio pensamento da sexualidade antes da maternidade, que é uma sexualidade interesseira. Então, uma mulher que pensa assim, ela pensa a vida sexual como algo que ela faz para o outro.
não para ela. Por isso que eu disse aqui, você está criando espaço para o que importa para você. Porque o que satisfaz ele é o mão naquilo na mão de noite mesmo, tá bom, não precisa nem se olhar. Tá ótimo. Por quê? Porque no caso do homem, a sexualidade dele é muito mais física. E que bom, né? Porque se não fosse assim, imagina se o homem precisasse deitar no divã. A humanidade meia vazia, não é? Vivi tudo isso e meu casamento não suportou. É isso. Ó, a Gisele falou que eu compro vinho e carne para ele assar. Cada um vai criando um meio, né? O que acontece, a Mariana perguntou, o que acontece quando você engravida e depois a atração some para sempre? Até ter que sair do casamento. É sobre isso que eu tô falando aqui. Agora eu já tenho meu bebê, você não serve mais para nada. Tchau. O que é isso? Simbiose. O que é isso? Reflexo do complexo materno. Eu falo sobre isso tintim por tintim, com nome e tudo no curso, tá? Jung tem uma teoria a respeito disso. Vai ficar salva? Vai, mas não por muito tempo, tá? Depois vai para dentro do curso e acabou. Isso tudo pode durar quanto tempo no relacionamento? Pode durar 40 anos, 50 anos. O casal pode nunca mais encontrar o caminho de casa. Por quê? Porque tudo isso que eu tô explicando aqui requer consciência, né? Requer que alguém acorde dentro disso e comece a falar: ah, entendi, agora é por ali. Pausado devido à baixa qualidade da conexão. Vou esperar voltar. Voltamos. Não há dúvida, só espanto. Ainda bem que você falou que tem que morrer para viver. Como é que é? Para viver de novo. Morri. Tenho 5 filhos. Cada gravidez foi pior que a outra. São processos, né? Sem vontade de fazer lista. Não faça assim, minha flor. Sabe o que é esse sem vontade de fazer lista? É toda essa raiva. Gente, é tanto assunto que não é da relação, que emerge na relação. Por isso que vocês têm que vir pro divã. Eu vou encerrar a live porque a conexão tá meio mais ou menos, né? E vai dar ruim, tá bom? Queridas, eu sei que é bastante assunto. Pensem, deixe isso agir aí que vai dar bom, tá bom? Alguma coisa boa vai emergir. Algum pouquinho de nada que seja, você vai amadurecer com tudo que você ouviu, tá? Beijo para vocês.